E aí, galera, tudo bem? Bom dia, 24 de abril, sexta-feira, 36º dia, né? 36º dia, hoje de 37º, se a gente pegar desde o dia 17, 37º dia de quarentena. Vamos lá, rapaziada? Hoje a gente tem uma tarefa bem simples, a gente vai bater um papo sobre as comprovações da teoria de Wegener, ou a teoria da Pangeia, ou a teoria das placas tectônicas. Então, é simples, eu só queria mostrar para vocês como que essa teoria ela surge, né, nos anos 60, 70, com o alemão Alfred Wegener, que foi ridicularizado quando ele fez essa teoria. Ele foi achacado, né, por todos os cientistas do mundo na época, acharam um absurdo dizer que os continentes se moviam, de que um dia a Terra, todos os continentes tinham estado juntos, e Wegener mostrou para eles com algumas comprovações da época, e hoje, com os satélites, está mais que comprovado que os continentes se movem, tá? E Wegener, então, mostrou para eles, olha, é assim, com alguns fósseis, algumas teorias, algumas comprovações dessa teoria, mostrando que ela realmente se fazia, digamos assim, verdadeira, né? Hoje a gente ainda chama de teoria de Wegener, mas é uma comprovação, né? Não vai cair, Natália. A Natália passando aqui atrás, quase caiu, né? Para passar por baixo aqui, tá? Quer dar um oi aqui pro pessoal da primeira série, pode dar, né? Então, beleza, galera. Vamos lá para a gente dar uma olhada. Eu vou compartilhar a minha tela aqui para vocês e a gente vai dar uma olhada no slide que eu tenho aqui, tá? Na famosa teoria de Wegener. Vamos aqui. Todos de olho, então, ó. Esse é o alemão Alfred Wegener, né? O famoso alemão Alfred Wegener. Presta atenção para entender aqui, ó. Esse cara, quando ele formulou essa teoria, ele começou estudando, ele era um geofísico, e começou a fazer alguns estudos e percebeu que muito provavelmente esse aqui, ó, é um dos primeiros mapas formulado por ele, ó. A América do Sul está aqui, ó, a África estaria aqui, a América do Norte, olha a Antártida, bem mais, né, bem mais ao norte, digamos assim, do que está hoje, né? Vocês sabem que a Antártida não era sempre assim, né? Não foi sempre assim congelada como ela está hoje, né? A Antártida já foi muito mais tropical, digamos assim, né? Então a Antártida já teve ali, por exemplo, floresta. Tanto que na Antártida hoje, se você procurar, nós temos carvão, né? A Antártida é um continente que não foi sempre congelado, não. Então, teoria de Wegener, nós estamos falando hoje sobre as comprovações. Então, dá uma olhada lá nas comprovações da teoria de Wegener. Vamos lá para as comprovações, vamos passar aqui. Primeiro, só para mostrar para vocês uma imagem bonitinha, né? Como imaginava-se que era, então, a Pangeia, né? Por isso, Pangeia, toda a Terra. Antes das comprovações, vamos entender o seguinte: o nome Pangeia, né? O nome desse continente dado por Wegener vem de toda a Terra. Pan, o prefixo pan é todo, né? Então, toda a Terra, Pangeia, toda a Terra unida num grande bloco, né? E aí, o que acontece? Há mais ou menos 300 milhões de anos, esses blocos começam a se dividir, tá? E as comprovações que esses blocos estavam unidos são as seguintes. Né? A primeira das comprovações são os fósseis, né? A Terra toda unida, os animais e plantas acabavam povoando o que hoje a gente chama de todos os continentes, que antes era um continente só chamado de Pangeia. Dá uma olhada, né, nesse réptil terrestre aqui, ó, do Triássico, aqui no canto da tela. Ele povoava o centro, que hoje é o centro da América do Sul, uma parte da África. Dá uma olhada nesse outro réptil aqui, ó, também do período Triássico, aqui em cima, no canto superior da tela. Ele povoava uma parte da Índia, uma parte da Antártida, veja, né? E também o centro da África, né? Outra planta aqui, ó, dá uma olhada nessa samambaia aqui embaixo na tela, aqui, ó, ela já foram encontrados, né, fósseis delas na Austrália, na Antártida, na Índia, na África e até mesmo aqui, ó, no sul do Brasil, por exemplo, na região sul, aqui, ó, pegando um pouquinho do Rio Grande do Sul, Uruguai, toda essa região. Então você pensa, se uma planta, né, se um animal, obviamente que eles não nadavam e não voavam, né, e podem ser encontrados em vários continentes os fósseis deles, isso muito provavelmente denota que os continentes estiveram juntos. E quanto tempo? Há mais ou menos 300 milhões de anos. Então,
O Wegener postula essa teoria lá nos anos 70 e diz, olha, os continentes provavelmente estavam todos juntos, sim, há mais ou menos 300 milhões de anos. E aí a gente poderia chamar de Pangeia. Aos 200 milhões de anos, eles começam a se dividir. E aí ele chama, mais ou menos na metade dessa divisão, a gente chama os continentes que ficaram mais ao norte do mundo de Laurásia e os continentes que ficaram mais ao sul do mundo de Gondwana. O Brasil, por exemplo, faz parte da Gondwana. Bem, galera? Então, ó, primeira comprovação, os fósseis. Outra comprovação, a idade das rochas. Atenção nessa imagem para entender. Aqui, se você olhar no canto direito da sua tela, desculpa, esquerdo meu e direito da sua tela, no canto direito da sua tela você tem a América do Norte, onde está o mouse aqui, ó. A América do Norte, tá vendo? Aqui está a Ilha de Cuba, para a galera ter uma ideia, ó, né? A Ilha de Cuba está aqui, a América do Norte está aqui. Lá do outro lado, você tem a região da Europa e da África aqui, ó. E no meio, essas linhas, ela marca a idade das rochas. Volta lá, a idade das rochas. Aqui no meio, eu tenho a dorsal mesoatlântica, que é literalmente a rachadura entre as duas placas, né? A placa africana e as placas americanas ali. Então, o que acontece? Bem no meio aqui, eu tenho a saída, né, de um monte de material, de rocha derretida, de lava, que vai formando essas rochas. Então, percebe que próximo dessa dorsal mesoatlântica, a rocha tem 9 milhões de anos. Esses números denotam a idade em milhões de anos. Tá? Aqui, ó, 38 milhões de anos. Tá? 38. À medida em que vai se afastando, as idades vão ficando iguais, tá percebendo? Ó, 38 aqui, em direção à América do Norte, 38 em direção à Europa. 53 em direção à América do Norte, 53 em direção à Europa. Então, à medida em que o tempo vai passando, eu vou separando os continentes e as rochas, lógico, vão tendo as mesmas idades. Beleza? Então, ó, fósseis, idade das rochas. Outra coisa é o encaixe da América do Sul na África, né? A América do Sul, se você perceber, encaixa praticamente perfeitamente aqui, ó, né? Se você pegar esse contorno principal, o início desse contorno aqui, ó, considerando aqui praticamente no sul do Brasil, né, passando pelo sudeste, chegando no nordeste até aqui no norte, encaixa perfeitamente nesse canto da África aqui, ó. Essa foi uma das primeiras suspeitas do Alfred Wegener, né? Quando ele percebeu assim, pô, será que esses continentes já não foram unidos? E aí começam os estudos com fósseis, com rochas, e ele então consegue comprovar, né? Agora, bem mais tarde, agora já com os GPS, a gente consegue ter o movimento atual das placas tectônicas, que é hoje talvez a comprovação mais científica e até, digamos, final, né? E acabou com a história, porque quando ele apresenta os fósseis, isso demorou para eles comprovarem e tal. Quando ele apresenta um encaixe, podia ser coincidência. A questão das rochas também é uma questão bem complicada de se fazer a comprovação. Agora, hoje, com os GPS, com os satélites, eles conseguem perceber como que as placas se movem, o quanto, inclusive. Dá uma olhada. Esse mapa, talvez você não esteja percebendo rapidamente, ele tem como centro o Oceano Pacífico. Então, aqui você vê a Austrália, a placa Austrália-Indiana. Do outro lado, do lado esquerdo da sua tela, você tem a placa, né, sul-americana, onde está a América do Sul e, logicamente, o Brasil. Percebe que o Brasil, bem no cantinho aqui, ó, olha onde está o mouse se mexendo aqui, ó, bem no cantinho aqui, o Brasil se afasta da África, em média, entre 8 e 4 centímetros, dependendo da posição, entre 8 e 4 centímetros por ano. Esse movimento é um movimento da placa sul-americana, a placa em que o Brasil se encontra. Então, o Brasil se afasta da África, galera, aqui, ó, entre 8 e 4 centímetros por ano. Dá uma olhada entre a placa do Pacífico aqui, ó, e a placa de Nazca, como se afasta bastante aqui, ó, 16 centímetros a placa do Pacífico chega, em média, por ano a se afastar da placa de Nazca. Então, essas são as principais comprovações da teoria de Wegener, que também pode ser chamada de teoria da Pangeia, de teoria de placas tectônicas, tá? Teoria do movimento das placas. Essa teoria, ela surge lá nos anos 70, pelo um geofísico alemão chamado Alfred Wegener,
No início é ridicularizada, muita gente riu dele quando ele disse que os continentes podiam se mover, e não era, veja você, que não estamos falando de 300 anos, estamos falando de 50 anos só. No início o pessoal riu, fez chacota, mas ele foi estudando e foi comprovando, né, com fósseis, com a idade das rochas, né, com essa questão da gente ter o encaixe da América do Sul, que foi uma das primeiras coisas que ele percebeu, e isso, ó, vamos voltando aqui, ó, isso fez com que esse cara, o Alfred Wegener, fosse reconhecido, então, internacionalmente, né? Ali por volta dos anos 90 já se tinha certeza que ele estava certo. O nome continua a teoria de Wegener, né? Mas na verdade é muito mais uma certeza hoje. Não há uma teoria, mas hoje está confirmado. Os continentes estavam se unidos, continuam se movendo, continuam entrando um por baixo do outro, empurrando um ao outro, e funciona, a Terra funciona assim, galera. A Terra é quase que um ser vivo. Ela se movimenta o tempo inteiro, nós temos um coração, um núcleo, né, bem quente, o movimento do manto ali dentro forma para nós uma magnetosfera. Então a Terra, ela age sim, muitas vezes como um ser vivo e nos protege, né, nessa caminhada aí pelo espaço. Valeu, galera? Então, tá bonitinho aí. Anota no caderno essas 4 comprovações que você teve, ó. Anota bonitinho que os fósseis, a idade das rochas, o encaixe da América do Sul na África e o movimento atual das placas tectônicas são provas contundentes de que, sim, o Alfred Wegener estava certo. Valeu, galera? Vamos parar agora aqui a nossa gravação, né, para a gente poder encerrar. Galera, 24 de abril, cuidem-se, né? Sigam firmes e fortes em casa. Se sair, por favor, sai de máscara. Vamos se cuidar, né? A gente vai vencer, sim. Eu acredito até que a gente, de certa forma, já está vencendo um pouco, né? Tem notícias animadoras aí, tem vacinas, tem remédios sendo testados, vacinas sendo testadas, né? Vacinas sendo testadas, remédios sendo testados. A gente vai vencer. Mas, por enquanto, recuar é ainda a melhor opção. E deixar o pessoal que está na frente de batalha, na frente da ciência, lutando pela gente. Tá, galera? Se cuida. Grande abraço, né? Vamos encerrar a gravação. Valeu, galera. Grande abraço.